Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Este material é uma produção da BDE Comunicação e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que, olha, tá por toda parte, mas que nem sempre é fácil de entender na prática: o brand content. Isso, o conteúdo de marca. E para fazer isso, a gente pensou num caminho um pouquinho diferente. Em vez de ficar só na teoria, sabe? A gente vai pegar um conjunto de materiais de uma fonte só, a própria agência BDE, e usar como um estudo de caso mesmo. Exatamente. A gente tem o site deles, uma matéria de uma revista que eles produzem e até umas notas de planejamento interno. O que é bem legal. É. A nossa missão aqui é dissecar como uma filosofia de comunicação se transforma num produto de verdade. A gente vai usar esses materiais para entender como a informação e uma boa história podem criar valor, muito antes de pensar em vender algo. De ver a estratégia, a execução e o resultado. Tudo conectado. Isso. Vamos nessa. Vamos lá, acho que vai ser bem interessante. Porque analisar um sistema assim, fechado, permite ver a consistência, né? Ou a falta dela, entre o que uma empresa diz que faz e o que ela de fato faz. Ótimo ponto. Então, vamos começar pela base, pela promessa. No site da BDE, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a expressão comunicação editorialmente inteligente. Saber, a primeira reação pode ser, ok, mais um jargão de marketing bonito. Existe substância por trás disso ou é só um jeito elegante de vender um serviço? Essa é a pergunta certa a se fazer. Muitos termos de agência são só embalagem. Mas aqui, se a gente cava um pouco, a expressão aponta para uma ideia central que eles detalham logo em seguida, que é informar antes de persuadir. Ah, ok. E isso, sim, é uma mudança de paradigma em relação à publicidade clássica, que opera na lógica da persuasão imediata, né? A proposta deles é construir uma base de confiança, de autoridade com o público. Para que a persuasão se torne uma consequência e não o ponto de partida. Exatamente. Certo. Informar antes de persuadir. Isso me lembra uma tendência maior que a gente vê por aí. Não é um conceito que nasceu com eles, né? Não, claro que não. Tipo a Red Bull. Eles não vendem latas de energético. Eles vendem a cultura dos esportes radicais. A Patagônia vende ativismo ambiental. Os casacos são quase um bônus. Eles se integram a uma cultura. O que a BDE parece propor é aplicar essa ideia numa escala hiperlocal. Perfeito. Você conectou os pontos de forma exata. O que a gente vê nesses exemplos globais é o que chamamos de marketing de comunidade. Eles se tornam parte da conversa, não uma interrupção. A BDE parece estar pegando esse mesmo princípio e aplicando a uma comunidade geográfica, um bairro. E para fazer isso, eles usam um outro conceito que o site menciona, a tal da segmentação cognitiva. Isso. Ok, esse sim soa bem técnico, segmentação cognitiva. O que diferencia isso de, sei lá, criar uma persona de marketing comum, tipo mulheres de 35 a 45 anos, moradoras de Santo Amaro? A diferença é o foco no porquê em vez do quem. A segmentação demográfica tradicional, essa que você descreveu, te diz o que a pessoa é. A segmentação cognitiva busca entender como essa pessoa pensa. Ah, entendi. Quais são os valores, as crenças, o que a motiva? A gente está falando de gatilhos psicológicos. Em vez de mirar em dados frios, você mira em sentimentos e valores compartilhados. O orgulho de pertencer a um lugar, o desejo de segurança para os filhos, a valorização da história. É um nível de compreensão muito mais profundo. Então, na prática, em vez de dizer: "Ei, mãe de Santo Amaro, matricule seu filho aqui", a comunicação tentaria acionar o orgulho que essa mãe tem do bairro, da história dele, conectando a escola a essa narrativa maior. É precisamente isso. A conexão se torna emocional, não só transacional. E isso nos leva à definição de branded content que está no site, que eu acho que amarra tudo. Qual é? Eles dizem que é sobre integrar marcas às narrativas de forma natural, e a frase final é a mais importante. O consumo surge como consequência do entendimento e da identificação, não da interrupção. Interrupção, essa palavra é chave. É o inimigo declarado dessa filosofia. Faz todo sentido. A publicidade tradicional é a rainha da interrupção.
É o anúncio no meio do vídeo, o pop-up que cobre o texto. É algo que você tolera para chegar no conteúdo que realmente quer. Exato. A proposta aqui é que a marca seja o conteúdo que você quer. Mas, vamos combinar, isso é muito bonito na teoria. No papel, tudo funciona. A questão é, como isso se parece no mundo real? Ótima transição. É aqui que a gente sai do site e pega a revista a BDA Sua Vitrine Regional. Temos em mãos uma matéria sobre os 70 anos da escola Waldorf Rudolf Steiner, que fica no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Certo. E a primeira coisa que a gente precisa analisar é: isso é uma matéria jornalística ou é um anúncio pago disfarçado? Um publicite. Exato. Porque se for só um publi editorial, toda essa filosofia de não interromper cai por terra. Se a gente olha a estrutura como ela começa, se fosse um anúncio, provavelmente falaria de matrículas abertas, infraestrutura, método de ensino, mas não é nada disso. O texto começa de forma puramente narrativa. Ele conta a história de 4 casais que, lá em 1955, tinham um sonho motivado por uma necessidade pessoal: dar uma formação mais humana para uma neta. Nossa, a matéria não abre com um argumento de venda. Abre com um drama humano, com o ideal. Isso já estabelece um tom completamente diferente, né? Não é uma propaganda, é uma história. E logo em seguida, essa história se conecta direto ao bairro. O texto faz questão de mencionar a mudança da escola em 59 para um terreno enorme na rua Job Lane, em Santo Amaro, e usa uma palavra muito forte. Qual? Diz que a escola está enraizada ali até hoje. Enraizada. Não é uma palavra que se usa num folder de vendas. De forma alguma. É uma palavra que evoca permanência, pertencimento, identidade. A escola não está apenas localizada no bairro, ela é parte do tecido do bairro. Faz sentido. E a partir daí a matéria descreve a pedagogia Waldorf, mas não como uma lista de diferenciais, e sim como parte dessa história. Fala da alfabetização sem pressa, do aprendizado através de marcenaria, jardinagem, da natureza como sala de aula. O espaço físico da escola, aqueles bosques e jardins, não é apresentado como um item de infraestrutura. Não. É apresentado como um personagem central na formação das crianças. Sabe, isso me lembra uma padaria que tinha no bairro onde eu cresci. Ninguém ia lá por causa de um anúncio. A gente ia porque conhecia o seu Joaquim, o dono. Sabia que a família dele fazia aquele pão há 50 anos. A história da padaria era o marketing. É uma analogia perfeita. O que essa matéria parece fazer é sistematizar essa confiança que antigamente era construída de forma orgânica, no boca a boca. Exato. E a matéria fecha o ciclo falando do legado. Ela posiciona a escola não como um negócio isolado, mas como uma semente que deu origem ao primeiro centro de formação de professores Waldorf do Brasil e que inspirou mais de 80 outras escolas. Uau! Ou seja, a narrativa transforma uma escola de bairro num marco da educação nacional que, por acaso, nasceu e vive em Santo Amaro. Então, voltando à nossa análise, a escola não é o produto sendo vendido. Ela é a protagonista de uma história de impacto na comunidade. O conteúdo vende os valores, a tradição, a conexão da instituição com o bairro. Isso. Mas, sendo um pouco cética aqui, por mais elegante que seja, isso não deixa de ser uma peça de publicidade. A revista é da agência, o conteúdo promove uma instituição. Onde fica a linha que separa o conteúdo editorial da publicidade nativa? Essa é a questão fundamental. E a resposta é que a linha é tênue. E, neste caso, eles caminham sobre ela com muita habilidade. Não podemos ser ingênuos. Claro que existe uma intenção comercial por trás. O objetivo final é fortalecer a marca da escola. Certo. A grande diferença está no método. Em vez de uma abordagem transacional do tipo compre meu produto, eles usam uma abordagem relacional, faça parte da nossa história. A pessoa de Santo Amaro que lê essa matéria não se sente alvo de uma venda. Ela sente orgulho de ter uma instituição pioneira como essa na comunidade dela. A marca se fortalece por associação a essa narrativa positiva. É uma estratégia de longo prazo, de reputação. Justamente. Ok, então a gente viu a filosofia no site e a execução na revista. Uma parece ser a aplicação perfeita da outra. Mas fico me perguntando,
Isso foi um caso isolado, um acerto feliz, ou é parte de um plano maior? Um método replicável? Aí é que entram aquelas notas estratégicas internas que a gente tem. Sobre a criação de um podcast regional. Isso. Elas se tornam muito interessantes agora. Exato. Porque é aqui que a gente vê se a filosofia é só um discurso de marketing ou um verdadeiro guia de operações. E o que as notas revelam é uma consistência impressionante. É O mesmo. planejamento para um podcast focado em Santo Amaro recomenda explicitamente que o conteúdo se conecte à identidade local. E como? Através de histórias de empreendedores, moradores e eventos que refletem a vida no bairro. Eles até dão um exemplo hipotético que parece ter saído da mesma cartilha da matéria da escola. O da padaria, né? Isso. Sugerem o caso de uma padaria tradicional do bairro. Em vez de fazer um anúncio falando do pão quentinho, a recomendação estratégica é contar a história da família fundadora, dos clientes fiéis, da importância daquele lugar para a rua. É exatamente o mesmo princípio. Exatamente o mesmo. É a prova de que não foi um acaso. A filosofia do site, o informar antes de persuadir, a execução na revista, com a história da Escola Waldorf, e o planejamento estratégico para o podcast. Tá tudo alinhado. Perfeitamente alinhado. Todas as peças apontam para a mesma direção. Então não são ações de comunicação isoladas. O que eles estão construindo é, na verdade, um ecossistema. Precisamente. Um ecossistema de conteúdo onde o objetivo não é mais empurrar mensagens para as pessoas, mas sim convidar as marcas a se tornarem parte relevante e confiável da grande narrativa daquela comunidade. O foco sai do produto e da oferta. E vai para a história, para o contexto, para o valor que aquela marca agrega à vida das pessoas que vivem ali. Então, se a gente fosse destilar tudo isso, qual seria o grande aprendizado sobre brand content eficaz que esse caso nos mostra? Acho que a lição central é que brand content de qualidade não é um disfarce para publicidade. Ele é fundamentalmente diferente na intenção e na abordagem. Ele não busca interromper, busca integrar. Não foca na transação, foca na relação. Isso. E o mais importante, ele entende que o consumo, a venda, a matrícula, o que for, não é o objetivo imediato da comunicação. É uma consequência natural de uma conexão genuína construída ao longo do tempo através de histórias que importam. E essa aplicação hiperlocal que a gente viu aqui, focada num único bairro, é fascinante. A marca se torna quase uma curadora das boas histórias daquele lugar, reforçando a identidade da comunidade. Sim. E isso nos leva a um pensamento final, quase uma provocação para quem nos ouve. Todas as fontes que a gente analisou hoje apontam para uma estratégia de comunicação que vai na contramão da globalização. Num mundo cada vez mais digital, padronizado, onde todo mundo recebe os mesmos anúncios de plataformas globais, Isso levanta uma questão interessante, né? será que o futuro da conexão genuína entre marcas e pessoas não está, ironicamente, em se tornar radicalmente local? Em mergulhar fundo e valorizar as pequenas e ricas histórias que formam uma comunidade, em vez de continuar tentando gritar uma mensagem única para todo mundo da mesma forma? É uma ótima reflexão. Talvez a comunicação mais poderosa do futuro seja aquela que fala com sotaque, que conhece o nome da rua e que celebra a identidade de um lugar. A comunicação que, em vez de tentar ser universal, escolhe ter um CEP, um endereço. Excelente. É por aí. Bom, agradecemos muito a atenção de quem nos acompanhou nesta análise. Se essa abordagem que a gente discutiu aqui despertou o interesse e se você quer explorar mais desses materiais, como a revista impressa e digital, a sugestão é visitar o site www.bdpromon.com.br. Lá é possível se cadastrar para ter acesso a todos os conteúdos e até receber a revista em casa. Isso mesmo, muito obrigada e até a próxima.